Paz do Senhor, amados irmãos, paz do Senhor eleitos, paz do Senhor abençoados, a Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada em toda a diáspora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada em todas as nações. Mais uma vez estamos aqui conectados consigo para levarmos a ti assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é ela que nós necessitamos para podermos viver. E essa palavra Jesus dizia que são espírito e vida. De outra maneira, num outro entendimento, vocês procuram tanto a vida, mas a vida que vocês necessitam está nessa palavra que eu falo a vocês. E a palavra que eu falo a vocês não são simplesmente palavras vazias, mas são espírito e vida. E se vocês necessitam ter a vida, vocês precisam observar essa palavra. E a Bíblia declara que a palavra de Deus é ela que nos qualifica. Se nós queremos ser qualificados por Deus, é necessário que nós possamos viver segundo a palavra dele, segundo ao que ele ordenou, segundo o que está escrito na palavra dele. E ainda o salmista vai dizer em Salmos de número 119, versículo 9, como manter puro o jovem em seu caminho, observando segundo a sua palavra. E diz que guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, para você não pecar contra Deus, você precisa encher o teu coração, você precisa guardar a tua palavra, você precisa encher a tua mente, a tua alma, o teu coração com a palavra de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus guarda você. A palavra que você guarda hoje é a mesma palavra que vai te guardar amanhã no dia da tentação. Você vai observar que quando José está no Egito vendido como escravo, os fundamentos da palavra de Deus ainda continuavam impressos em seu coração. Os fundamentos da palavra de Deus ainda continuavam imprimidos no coração de José. Você observa que quando ele é instigado pela mulher de Pótifar a cometer aquela loucura, ele nega em se envolver com aquela mulher. Por quê? Ele disse, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso cometer tamanho mal. Por quê? Porque a palavra que você guarda, a palavra que você observa é a mesma palavra que guarda você, é a mesma palavra que livra você nos momentos mais difíceis, nos momentos de maiores crises. Sim, e você vai observar que quando essa palavra estiver instigada em você, quando essa palavra estiver impressa em seu coração, sim, essa palavra guardará você em todos os ambientes. Sim, porque temos dito, não, aquele lugar é difícil, não, eu estou onde há muitas oportunidades para pecar, não, eu estou num país onde eu posso ter qualquer prazer da minha vida, mas não. A Bíblia Sagrada nos mostra, ela é repleta de exemplos de homens e mulheres que estavam em ambientes difíceis, mas que não se deixaram contaminar por aqueles ambientes. E um dos maiores exemplos desse é quando você vai ler o livro de Daniel. Você vai observar que a Babilônia era um lugar terrível, era um lugar de promiscuidade, era um lugar onde havia muita idolatria, muito pecado, havia tudo, havia toda sorte de pecado liberado lá. Mas observa que Daniel coloca em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Você vai observar que eles tinham o ensinamento da palavra de Deus dentro dos seus corações. É por isso que você vai observar que eles conseguiram influenciar a Babilônia. Sim, quando a palavra de Deus está na tua vida, quando a palavra de Deus habita em ti, você vai influenciar a Babilônia em qualquer ambiente onde você estiver, porque todos verão a glória de Deus sendo manifestada através da tua vida. Glória a Deus. Eu quero falar uma palavra ao teu coração hoje, subordinada ao tema um tempo com a glória de Deus. Um tempo com a glória de Deus. Sim, ninguém teve um encontro com Deus, permaneceu o mesmo. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano se encontrou com Deus e ele volta a ser a mesma pessoa. Quando Deus coloca as suas mãos em você, você jamais poderá ser a mesma pessoa. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 5, que diz assim, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés é aquele que nasceu em um tempo de muita tribulação. Moisés
é este ser humano que nasceu em um tempo de profunda perseguição da parte de Faraó. Moisés é este menino que nasce debaixo de uma sentença de morte. Moisés é este homem, é este menino que nasce nessa altura em que há uma revolta de Faraó contra os filhos de Israel, porque eles se multiplicavam tanto e cresciam em grande número. A Bíblia declara que Moisés vai nascer, mas Deus lhe dá um grande livramento enquanto menino. Deus realiza um milagre, e esse milagre mais tarde foi denominado filho da filha de Faraó. Em outra compreensão, aquele que procurava matar o menino foi aquele que custeou os estudos do menino, foi aquele que pagou a alimentação do menino, foi aquele que supriu todas as necessidades de Moisés enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto se tornou homem. E depois desse tempo se passa, a Bíblia declara que Deus começa a despertar o chamado na vida de Moisés. E quando Moisés está no campo e ele observa que há um dos seus irmãos, não é, judeus, que estava sendo agredido por um egito. E Moisés, ele pega aquele egípcio e mata ele e lhe esconde na areia. E quando Moisés mata aquele egípcio e lhe esconde na areia, a Bíblia declara de que num outro dia acontece um facto igual, mas só que dessa vez estavam a discutir, não é, dois irmãos judeus. Então Moisés, ele tenta aconselhá-los e eles dizem: será que também queres nos matar como mataste aquele judeu, como mataste aquele egípcio? Será que também queres nos matar como mataste aquele Egito? E a Bíblia declara que Moisés é descoberto por Faraó. A Bíblia declara que Moisés é descoberto por Faraó, que ele havia matado um dos egípcios, e Faraó fica revoltado. E Moisés, ele foge para o deserto e ele vai para uma terra, e essa terra é chamada Padã Arã. E lá em Padã Arã, ele é hospedado em uma casa. Ele é hospedado em uma casa onde, dentro daquela casa, a pessoa, o sacerdote daquela terra, ele lhe dá a filha dele em casamento. E Moisés agora está casado em Padã Arã, e ele está aproximadamente com uma idade de 40 a 50 anos de idade. E quando Moisés, ele é chamado por Deus no deserto, aonde ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. Moisés é este pecador. Moisés é este homem iracundo. Moisés é este assassino. Moisés é este homem que tem mãos sujas. Moisés é este homem que tem um passado horrível. Moisés é este homem que tem um currículo sujo que lhe persegue. Sim, Moisés é este homem que, quando viu os seus irmãos, um dos seus irmãos sendo atacado, ele foi e matou. E você vai observar que o coração de Moisés agora está em pecado. O coração de Moisés está sujo. Sim, porque no seu currículo ele traz em si um assassinato. Ele traz em si um coração de pecado. Ele traz em si um coração cheio de pecado, um coração cheio de orgulho, um coração cheio de soberba, porque Moisés, ele entendera que seria ele que poderia livrar, mas ainda não havia chegado o tempo de Deus na vida dele, e ele pensou que ele poderia livrar. O tempo de Deus, na verdade, havia chegado, só que ele não agiu da maneira como Deus queria que ele agisse, porque Moisés, ele usou a sua força, pensando que o seu braço seria esse que deveria livrar os filhos de Israel, pensando que seria esse que poderia restaurar os filhos de Israel. Mas não, você não livra, você não traz avivamento em uma região, você não traz restauração em uma região pela sua própria força. Pela sua própria força você vai se cansar, pela sua própria força você vai se esgotar, mas você precisa trazer avivamento, você precisa trazer restauração, você precisa trazer um despertamento em uma região, em uma área,
com e unicamente a força de Deus. Sim, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, segundo falou o profeta Zacarias, mas segundo meu espírito, diz o Senhor. O erro de Moisés foi ali. Ele pensou que a força dele, a inteligência dele poderia livrar os filhos de Israel, mas não era esse o intento de Deus. A Bíblia declara que Moisés agora no deserto está apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e ele começa a apacentar, só que dentro daquele deserto Deus lhe chama a atenção. Ele observa uma sarça que se queima e não se consome. Aquilo chamou a atenção de Moisés. O que é essa chama que se queima mas não se consome? Essa chama que se queima e não se consome é exatamente a glória de Deus. É exatamente um tempo propício que Moisés precisava para ter com a glória de Deus. Esse é o momento em que Deus preparou no deserto para Moisés se encontrar com Deus, para Moisés ter um tempo com a glória de Deus. E quando Moisés se encontra com a glória de Deus, Moisés ele é transformado por completo. Moisés ele é confrontado pela presença de Deus. Moisés ele quer se aproximar da presença de Deus como ele bem quer a princípio, mas Deus diz: espera aí, Moisés, você não pode entrar na minha presença como você bem quer, porque ninguém vai se encontrar com Deus e alguma coisa na vida dele não vai mudar. Nenhuma pessoa vai se encontrar com Deus e vai continuar a ser a mesma pessoa. Não, essa pessoa é transformada, é restaurada, é regenerada, é justificada e todos os seus pecados são perdoados. E você muda a tua direção, você muda a tua maneira de andar. O modo como você andava não vai ser o mesmo mais que você vai andar depois. Por isso que Deus vai dizer para Moisés: tira as alparcas de seus pés. E Moisés tira as alparcas dos pés dele. Aleluia! O que é isso? A palavra de Deus convence o homem dos seus pecados. A palavra de Deus confronta o homem dos seus pecados. A palavra de Deus gera em nós um confronto profundo e um confronto que nos leva ao arrependimento através do Espírito de Deus, através da graça de Deus, através do toque de Deus. E Moisés é transformado por inteiro. Ele vê o agir de Deus naquele deserto. Moisés, ele vê a glória de Deus no deserto e ele sai e vai para a terra de Israel e ele vai para o Egito. Moisés sai do deserto e caminha para o Egito com uma autoridade diferente, porque Moisés agora foi transformado, Moisés agora foi libertado. Ninguém se encontra com Deus e permanece sendo a mesma pessoa. Todos nós, a nossa geração necessita urgentemente de um encontro com a glória de Deus, porque nenhuma pessoa é tocado por Deus, continua sendo a mesma pessoa. O que nós necessitamos tanto é a glória de Deus se manifestar. Nós temos dito hoje e muitas das vezes, eu também acabei por pensar assim: não, é que essa terra é muito difícil, não, é que esse ambiente é muito difícil. Eu faço uma pergunta, meus irmãos: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Não, certamente não há impossíveis para Deus. Para Deus não existem impossíveis, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Os ambientes que nós queremos tanto que sejam avivados, quem vai avivar? É a nossa força, ou o nosso entendimento, ou a nossa sabedoria? Não, você não pode avivar pela tua força, pela tua sabedoria. Você precisa buscar o avivamento para que o Espírito de Deus intervenha e convença os corações. Não existem ambientes difíceis, existem ambientes onde a glória de Deus ainda não se manifestou, e tudo que nós precisamos orar é: Deus, arranja com cada um de nós um tempo com a tua glória, Senhor. Arranja um tempo para cada um de nós com a sua glória. Quando a glória de Deus nos confrontar, nós nos arrependeremos dos nossos pecados. Quando a glória de Deus nos confrontar, nós
confessaremos pecados que nunca antes cometemos. Quando a glória de Deus se manifestar, nós seremos ousados para anunciar o Evangelho de Deus. Quando o poder de Deus nos revestir, quando sermos tomados pela presença dEle, quando nós formos tomados pela presença santa de Deus, nós teremos a autoridade para proclamar o Evangelho de Deus em todas as nações. Então, o que nós necessitamos nesse tempo é exatamente de um tempo com a glória de Deus. A glória de Deus é tudo o que nós necessitamos. A glória de Deus é o que nós mais almejamos, porque a presença de Deus atrai. Quando a glória se manifesta, os pecadores são atraídos para Deus. Quando Moisés vê a glória de Deus naquele deserto, Moisés, um pecador, ele é aproximado pela glória de Deus. É necessário levantarmos nestes ambientes aonde a glória de Deus ainda não se manifestou, um tempo de glória com Ele. Quando a gente se buscar, quando a gente orar, quando a gente mergulhar em níveis profundos de intimidade com Deus, nós atrairemos a glória de Deus nesses ambientes. Mas é um investimento que necessita ser feito. Mas um investimento que precisa ser feito para atrairmos a glória de Deus, para atrairmos a presença de Deus. Nós às vezes ficamos muito perplexos e nos perguntamos como Moisés, em toda a terra não havia um homem tão manso como ele, porque Moisés era um homem que tinha períodos constantes de intimidade com Deus. Era um tempo que ele tirava para buscar a presença de Deus. E quando você está em constante contato com a glória de Deus, você nunca mais será o mesmo. Um tempo com a glória de Deus muda a eternidade. Um tempo com a glória de Deus muda uma rota completa, muda a maneira como nós andamos, muda a maneira como nós pensamos, muda a maneira como nós observamos o mundo. Porque um tempo com a glória de Deus muda destinos. Um tempo com a glória de Deus muda destinos. Você vai observar que o profeta Isaías, do capítulo 1 a capítulo 6, ele sempre foi o profeta que estava profetizando para os outros. Ai de ti porque você bebe, ai de ti porque você explora, ai de ti porque você explora a viúva, ai de ti que bebe, ai de ti que se embriaga, ai de ti que adultera, ai de ti que faz isso, ai de ti que explora a viúva. Você observa que ele vai dizer ai de ti. Mas no dia em que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz no capítulo 6 de Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele ainda não havia visto a glória de Deus como via antes. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eu vi, o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas das suas vestes enchiam templos. Sim, o templo se encheu com a Shekinah, com a presença de Deus. E haviam serafins que cantavam uns aos outros, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam as pernas e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, tudo que há na terra pertence a Deus, tudo que existe no universo pertence a Deus. Mas quando ele se encontra com Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou um pecador, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. A Bíblia diz, aleluia, que quando ele se encontrou com Deus, quando ele teve um encontro com a glória de Deus, ele gritou: ai de mim, porque ele mostra você para você mesmo, ele mostra para você que os erros que você tanto acusa nos outros também estão em você. A tua justiça não é reta, oh meu irmão. Você
que sente tanto orgulho da integridade, da tua justiça, da tua santidade. Não, é que eu sou santo, é que eu oro assim. Mas é um orgulho na vida dessa pessoa, como se fosse que ele está de pé porque ele ora, porque ele jejua, porque ele é aquilo. Não, você está de pé porque unicamente pela graça de Deus, pelo mérito de Deus, pelo favor de Deus. O favor de Deus na tua vida é que te faz você permanecer de pé, é que te faz você permanecer em pé. Sim, porque nenhuma pessoa, aleluia, eu vejo homens humilhando os outros. Sim, não, é que esse aqui é pecador, assim como eu vi um tempo atrás. Não é sou eu, Senhor, não é o meu irmão, não é o meu irmão, o problema sou eu, Senhor, eu sou o problema, não é o meu irmão. É eu que preciso ser mudado. Há muito orgulho de santidade, há muito orgulho daquilo. Não, meu irmão, sede humildes. Jesus nunca humilhou ninguém com sua santidade. Jesus, ele constrangia as pessoas com seu amor. Jesus, ele nunca falava coisas assim. Não, eu oro, eu faço aquilo. Jesus impactava as pessoas com o amor dele. Quando ele amava as pessoas, ele os constrangia, ele mudava aquelas pessoas. Porque Jesus quer? Porque Jesus era a presença de Deus manifesta na terra. Porque Jesus era a expressão viva de um tempo da glória de Deus revelada para a humanidade. Aquelas pessoas que viram a Jesus naquele tempo, eles tiveram um contato direto com a glória de Deus. E a glória de Deus manifesta da vida de Jesus mudou muitas vidas. Aonde Jesus passava havia transformação. Um tempo com a glória de Deus muda tudo, muda destinos. Jesus agora está entrando naquela cidade, em Jericó. Jesus está em Jericó. E quando ele está em Jericó, a Bíblia declara que Zaqueu, ele queria ver Jesus, subiu numa árvore. Zaqueu sobe numa árvore. Ele queria se encontrar com Jesus, ele queria ver Jesus. Zaqueu, ele sobe naquela árvore para ver Jesus. E quando Jesus lhe disse, desça porque hoje passarei um tempo na tua casa. Me convém passar na tua casa hoje, nesta noite. E Jesus é recebido na casa de Zaqueu. Enquanto as pessoas condenavam, julgavam, murmuravam contra Zaqueu, falavam, não, se soubesse que homem fosse esse, ele deveria saber que essa pessoa é pecador. Jesus sabia claramente que Zaqueu era pecador. Mas o maior pecado estava na vida daqueles que estavam a acusar Zaqueu. Por quê? Como é que um miserável vai acusar um outro miserável? Como é que um aleijado vai acusar um outro aleijado? Como é que alguém debilitado vai acusar um outro debilitado? E o que impactou o coração de Zaqueu? Esse homem que é santo não me disse nada. Esses pecadores estão a me acusar. Senhor, eu vou devolver tudo que roubei. Eu vou devolver até 4 vezes mais, Senhor. Eu vou repartir a minha riqueza com os que padecem. E o que Jesus disse? Hoje chegou a salvação nesta casa. Um tempo com a glória de Deus. Zaqueu foi confrontado pela presença de Jesus, pela presença de Deus naquela casa. E ele foi transformado por completo. A vida de Zaqueu mudou. Quantas prostitutas Jesus salvou? Quantos pecadores foram transformados? Um tempo real com a glória de Deus é tudo que nós precisamos. E Pedro andou com Jesus tanto tempo, mas nunca havia se encontrado com Deus. Mas nunca havia sido transformado. Algumas pessoas observam o que Deus está a fazer, mas ainda não estão a ser envolvidos. A Bíblia diz que quando o diabo pediu a Jesus que peneirasse os discípulos, Jesus disse que Satanás me pediu para te peneirar, Pedro. Ou seja, para te fazer um diagnóstico profundo da tua vida, mas eu intercedi por ti. Quando você se converter, apacenta, cuida dos teus irmãos. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E quando é que Pedro se encontrou com a glória de Deus? Em Pentecoste. Quando eles estavam orando naquele cenáculo, 120 homens, o Espírito de Deus veio naquele lugar e Pedro nunca mais foi o mesmo. Aquele Pedro que negou Jesus,
Quando foi preso, ele disse: mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Esse Pedro que está revestido de poder, esse Pedro que tem ousadia, esse Pedro que tem coragem para continuar pregando, para continuar proclamando o Evangelho de Deus. E Pedro, ele impactou aquela geração com a glória de Deus. Paulo, que se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele nunca mais foi o mesmo. E Paulo foi transformado por completo. Ele saiu cego naquele encontro com a glória de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, o Evangelho de Jesus tem por objetivo mostrar você para você mesmo. Você acha que sabe, você acha que é, mas não és nada, não és ninguém, você é um pedaço de barro. Você pensa que sabe, mas não sabe nada. Mas és um cego. E Deus te aconselha. Eu te aconselho que compres de mim a visão. Eu te aconselho que você se aproxime de mim para que você veja de verdade. E para que você possa entender. E para que você possa entender a essência da vida humana, você precisa se enxergar na cruz de Jesus. Quando você medita naquilo que Jesus fez na cruz, você vai entender que o problema não é o meu irmão, Senhor. O problema sou eu. Eu sou o problema. Eu que preciso mudar. Eu é que preciso amar os meus irmãos. Porque muitas das vezes nós falamos coisas assim, esse aqui é pecador e aquele. Meu irmão, você também é um outro pecador. É mais fácil olhar para a miséria do outro do que olhar para a tua própria miséria. Mas Deus diz para você: eu conheço você. Você não é o que você diz ser. Você precisa ser humilde de coração. Essa é a pergunta que Deus nos faz. Será que você é humilde de coração? Não é que eu vou à igreja, e ir na igreja não significa nada, meu irmão. Mas ouvir Ele, mas viver com Ele, mas andar com Ele, mas ter um tempo com a glória de Deus, mudará a tua vida inteira por completo. Você não vai falar como você falava. Você não vai pensar como você pensava. Por quê? Porque algo da tua parte é tirado. E algo da parte de Deus é colocado em você. Tudo isso só acontece quando nós nos encontramos com a glória de Deus. Tudo isso acontece quando nós nos encontramos com a presença santa de Deus. A presença que transforma, a presença que restaura, a presença que muda. Então eu e você somos aconselhados por Deus. Então eu e você somos chamados a termos um tempo com a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.